Amém. A igreja pode se assentar. Eu quero convidar para que você abra a sua Bíblia. O mesmo texto que hoje pela manhã nós estivemos aqui meditando e aprendendo da palavra de Deus, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. E eu quero ler esse texto da palavra de Deus como base, porque nós já temos visto que Deus, ele atende às nossas orações. Esses dois versículos estão dentro daquilo que nós chamamos na Bíblia de genealogia, que é quando começa a se falar o nome de várias pessoas, de avô, de pai, de filho, de neto, de mãe, quem gerou quem. Aquele texto que normalmente nos desanima a ler a Bíblia toda, quando a gente faz aquele propósito no final do ano, né? Vamos ler a Bíblia, e a gente, quando se depara com uma genealogia, a gente começa a desanimar. Essa genealogia, ela tem mais ou menos aqui 500 nomes sendo citados, e dentre todos esses nomes, um deles nos chama a atenção, que são nesses dois versículos. Hoje pela manhã, nós já começamos a examinar esse texto, eu quero continuar nesse momento. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Então acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus, compartilhe aí com quem está perto de você sem a palavra, para que todos tenham nesse momento o acesso. Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Vamos orar. Nós cremos, ó Deus, no poder da oração. Nós acabamos de declarar isso e louvar ao Senhor com essa letra. Acabamos de ler na tua palavra, ó Deus, esse resumo, essa história da vida de Jabes, um homem que tinha toda um legado, toda uma marca, mas que ele se torna um homem de oração, e o Senhor atende a sua oração. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos o texto e a colocá-lo em prática em nossas vidas, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje pela manhã, como eu disse, nós começamos a examinar esse texto e vimos que a oração, ela é importantíssima. Como é importante falar sobre oração, como é importante estudar sobre a oração, como é importante saber sobre a oração, mas tão importante quanto tudo isso, aliás, mais importante do que tudo isso, é nós, de fato, termos uma vida de oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz para a gente o quê? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Aliás, 1 Tessalonicenses 5, 17. 16 é regozijai-vos sempre, né? Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Orar sem cessar, ou seja, ter uma vida de oração, uma vida que o tempo todo está conectada com Deus. É óbvio que a vida de oração precisa ser um reflexo real daquilo que vivemos em família. Não adianta dizer assim: eu vou ter uma vida de oração, mas a minha vida em família é completamente desconectada. Tem que também ter o reflexo da minha vida profissional, da vida física ou imanente e virtual. Quando a gente começa a entender que a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida como algo que é essencial de comunicação com Deus. Deus nos dá a sua palavra, onde Ele fala conosco, e Ele nos dá a oração, onde nós podemos falar com Ele, falar com o Eterno, acessar os céus através da oração. Isso é fantástico. No meio de uma genealogia, a gente vai ver a vida de Jabes. O que é que esse homem tem de diferente? Essa foi a pergunta. O que é que esse homem tem de diferente? Será que ele foi um rei famoso? Será que ele foi um herói, um guerreiro? Será que ele foi um sacerdote? O que ele fez? O que aconteceu na vida de Jabes para que o nome dele fosse colocado nessa genealogia? Porque nem todos os nomes são colocados, mas o nome dele foi, e ainda descrevendo como ele procedeu.
Nós sabemos desse homem que ele foi da tribo, ou do reino do sul, né, da tribo de Judá, ali ao sul. Vamos entender que esse é um período dos juízes, o povo estava completamente dividido, cada um ia para um lado diferente, o povo estava querendo um rei que unisse todo mundo, a coisa estava acontecendo ali meio esquisito. O período dos juízes é um período difícil na Bíblia, e aí a gente vai ver que a mãe de Jabes vai colocar o nome dele de dor. Jabes significa dor, ou alguém que causará dor, ou alguém que causa dor. Como pode alguém se chamar, ou ser chamado desse jeito? Lembra o nome de Jacó? Jacó significa, eu vou dar um golpe em você. Basicamente é isso. Traduzindo bem literalmente, eu vou dar um golpe em você. Imagina toda vez que alguém se apresentasse, como é que é o seu nome? Meu nome é João, e o seu? Vou te dar um golpe. Jabes era o seguinte, qual o seu nome? É João, qual o seu? Vou te causar dor. Não é um nome muito legal. Não é comum também na Bíblia, ou pelo menos naquela época, a mulher ou a mãe dar o nome ao filho. Comum, o correto, era que o pai desse o nome ao filho. No entanto, quem dá o nome de Jabes é a mãe, o que significa que muito provavelmente o pai não estava lá. Talvez a dor de uma separação, talvez a dor de uma morte prematura desse pai durante a gestação, talvez uma gestação difícil, complicada, talvez o momento do parto difícil, talvez algo que estava acontecendo naquela família, mas quando esse menino nasce, o nome dele ele é o causador da dor. Você imagina você crescer com essa marca, com esse peso de que você causou dor em todo mundo que cercou você, sem nem você saber por quê. Jabes, ele tinha tudo para ser uma pessoa amarga, angustiada, uma pessoa que carregasse um peso tão grande como esse, alguém que poderia de fato assumir o seu papel e dizer assim, já que é isso, eu vou causar dor mesmo, e eu vou assumir esse papel, eu vou ser o Jabes. No entanto, a Bíblia começa dizendo que Jabes foi o homem mais honrado da sua família. Essa versão a Nova Versão Internacional diz que ele foi o homem mais respeitado da sua casa. Mais respeitado. O homem que se tornou o líder agora da sua casa. Um homem que tinha um relacionamento com Deus. E a marca desse homem não é mais a dor ou causar a dor ao outro, mas a marca de Jabes se torna a oração. Esse homem é mencionado na Bíblia e o que se coloca dele é, ele orou. E a oração desse homem foi atendida. Se você olhar outras genealogias e toda a história, eu não me lembro de outro texto em genealogia que vai dizer que alguém ali orou e que Deus atendeu imediatamente o que estava ali. Não sei. Eu não lembro disso. Jabes, de fato, tem algo a nos ensinar. Quando a gente ora, e eu quero abordar agora alguns aspectos da sua oração. Primeira coisa, lembra de como Deus vê você. Olha só o que diz a Bíblia. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Quando a gente vive, a gente vai ver na nossa vida, algumas coisas, algumas nuances são importantes. Primeiro, como que as outras pessoas nos veem? Como os outros nos veem? Como os outros interpretam as nossas ações? É óbvio que é importante aqui ter uma boa imagem, é óbvio que é importante você construir uma imagem, porque o papel que você exerce, não dá para a gente viver de qualquer maneira, não temos, mas cuidado com o viver de aparência, cuidado com uma imagem que não reflete o interior. Nós precisamos ter uma boa apresentação, vamos assim dizer, que não significa necessariamente estar de terno e gravata, ou estar com a melhor roupa, ou vestido mais caro, não, mas significa ter uma postura e viver essa vida desse jeito. Como é que as pessoas enxergam a gente? Tem gente que é elegante por si só, não sei se você conhece alguém assim, que pode colocar uma calça jeans surrada, especialmente mulheres, calça jeans surrada, uma blusa mais ou menos de malha, mas é elegante. A pessoa é elegante,
Eu não sei se eu já falei isso com o pastor Pedro, me permita aqui, mas eu acho a sua mãe uma senhora muito elegante. Eu já falei isso com você uma vez. O pastor Isaías sabe disso. Eu já vi a mãe do pastor Pedro de uma forma muito simples, mas elegante, uma postura e tal. Eu falei, gente, que legal, eu gosto, acho bonito isso. E tem gente que, por mais que se esforce, eu não vou dar exemplos, fica tranquilo, não consegue, assim, é um negócio impressionante. Já viu quando as pessoas julgam você de uma forma errada? As pessoas olham assim, eu achei que você fosse assim, assim, assado, agora que eu estou convivendo com você, que eu vejo que não é bem assim. Mas, gente, por que você achou que eu fosse assim? Porque você é nariz em pé, achei que você fosse metido, achei que você fosse assim, assado. Já passou por isso? Já viveu situações assim? Não é esquisito isso? Como que as pessoas olham para a gente e nos julgam de uma forma precipitada, até mesmo abusiva, sem nenhum pressuposto? Ela olha, interpreta e julga. E é assim. Como que as pessoas têm nos visto? É óbvio que, não quero saber o que ninguém pensa de mim. No fundo, que é sim. Porque se a gente vê que todo mundo olha para a gente e vê a gente de uma forma que a gente não é, no mínimo isso abala a gente. Não é legal. É legal que as pessoas, no mínimo, alguma coisa ela tem que ver que é verdade na gente. Então, como que as pessoas veem a gente? A outra questão é como que a gente se vê. Como que a gente se vê? Já viu uma imagem, já antiga na internet, que é um gatinho olhando no espelho e enxergando um leão? Já viu essa imagem? Assim, é um gatinho olhando no espelho e enxergando um leão. Ou seja, como eu me vejo? Porque tem gente que é um leão e olha para o espelho e se vê um gatinho. E tem gente que é um gatinho, olha para o espelho e vê um leão. Mas a verdade é que se a gente é um gatinho, tem que olhar e ver um gatinho. E se a gente é um leão, tem que olhar e ver um leão. Saber quem a gente é. Quais são as nossas questões, verdadeiramente falando. O que a gente é bom e o que a gente é ruim. Não, pastor, pontos de melhoria. Não, vamos falar aqui. O que a gente é ruim? A gente sabe naquilo que a gente é ruim. E a gente sabe aquilo que a gente é bom. Mas, às vezes, o que é bom, a gente fala assim, não, sabe como é que é? Aí fica fazendo uma média, aquela coisa toda. Não. Nós temos que saber quem nós somos. Cuidado com o ego macio demais, mas cuidado com uma visão ruim de si mesmo. A Bíblia diz que nós temos que nos enxergarmos como de fato somos, quem nós somos. Então, como que as pessoas nos veem? As pessoas olhavam para Jabes e viam o que nele? Alguém que causou dor à sua família. A gente está supondo aqui que a mãe dele pode ter morrido, ou pode ter ficado com algum problema, ou que o pai não aguentou a pressão e morreu, se matou, foi embora, alguma coisa aconteceu, alguma tragédia aconteceu nessa família. Então as pessoas olhavam para Jabes e colocavam sobre ele um peso. A outra questão é que ele tinha que saber quem ele era. Será que eu sou o causador dessa dor toda? Será que de fato eu sou o causador desse problema todo? Agora, algo interessante e o mais importante de tudo, como é que Deus nos vê? É importante, como os outros nos veem, a gente passar uma mensagem com a nossa postura daquilo que está no coração. É importante a gente ter uma imagem de nós mesmos, de fato, como nós somos, mas como que Deus nos vê? Porque se a gente parar para pensar, não tem como a gente enganar Deus. Não tem. Porque o outro pode olhar para a gente e a gente achar que a gente é metido e a gente não é. O outro pode olhar para a gente achar que a gente é legal e a gente ser metido. Mas quando Deus olha para a gente, Ele sabe quem a gente é. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe como nós vivemos. E a grande questão é, Deus Ele tem nos colocado um desafio pela frente chamado vida. A vida é esse desafio. E Ele conhece o nosso passado. Ele sabe o que nós fizemos no verão passado. Ele sabe o que a gente está fazendo hoje. Ele sabe quais são as nossas intenções. Deus sabe a intenção do nosso coração. E Ele sabe o nosso futuro. Então Deus, Ele quando olha para a gente, Ele nos vê como nós realmente somos.
Enquanto todos viam Jabes como um homem que causava dor, como a dor em pessoa, Deus o via como alguém ilustre, nobre. Deus olhava para a vida daquele homem e percebia que nele havia algo diferente, alguma coisa de bênção. Ele precisou, obviamente, superar alguns obstáculos na sua vida e exercer a sua fé em Deus. E ele percebeu que com Deus, caminhando com Deus, a sua vida podia ser transformada. Essa semana nós nos despedimos do Beto. Foi um momento de muito choro e lamento, perder alguém tão querido, irmão nosso. E um dos testemunhos que nós ouvíamos do seu próprio filho é que, olha, eu tive 2 pais. Um antes de conhecer a Jesus, antes dele conhecer Jesus, e o outro depois que ele conheceu Jesus. São 2 pessoas diferentes. E hoje, meu coração está em paz aqui. Olha só que coisa. Deus, ele consegue agir no nosso coração e enxergar quem nós realmente somos e transformar a nossa vida, mas nós temos que abrir o coração e a possibilidade para Deus fazer isso. A Bíblia nos fala que Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Aquele que abre, eu entro. A verdade é que, independentemente do que as pessoas julgam quem você é, ou como você mesmo se vê, o mais importante é como Deus está vendo o seu coração hoje. Como Deus está vendo você hoje. Porque Deus sabe. Nem a gente se conhece. Deus nos conhece. A gente não sabe como fazer ou como viver, as escolhas às vezes que tomamos não são as mais acertadas, mas Deus sabe o nosso coração, Ele sabe antes de tudo. Então, quando você for orar a Deus e ter essa vida toda que nós falamos aqui de orar, sejam os dias bons ou os dias maus, tu somente és Deus, e nós vamos orar e vamos colocar a nossa vida do Senhor, vou levar a minha vida ao Senhor. Tudo isso que a gente está falando aqui, Deus, Ele vê além. Então, que a nossa vida seja uma vida de oração, de abrir o coração para Deus, porque Ele sabe quem a gente é melhor do que a gente mesmo sabe. Segundo lugar, quando você for orar, prepare-se para o desconhecido. Aqui está alguma coisa interessante. Diz a Bíblia que Jabes orou ao Deus de Israel e disse assim, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Em outras versões, ele diz aqui, alarga as minhas tendas. Não é? Alarga as minhas tendas. Vamos tentar lembrar que, naquela época, eles eram meio que seminômades, né? Então, a questão de terra, de começar a ter as terras e expandir as tendas, isso era muito, muito importante. O que Jabes está pedindo aqui, Senhor, faz eu ser rico. Olha que coisa esquisita. Essa oração hoje, a gente já ia pegar logo na teologia da prosperidade, ia falar assim, está vendo esse negócio? Essa oração não é boa hoje não, que não sei o quê. Para pensar uma coisa comigo. Jabes, ele não pediu, e eu creio que Deus não atenderia a sua oração se o seu pedido fosse um pedido egoísta. Não atenderia. Mas a Bíblia diz que Deus atendeu a sua oração, porque na sua oração, ele vai dizer o seguinte, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Há uma complementação nessa oração. Jabes não queria mais causar dor a ninguém. Jabes queria ser o promotor da saúde, da bênção, da paz. E ele pede a Deus, então, a condição para que ele possa realizar isso. É óbvio que muitos aqui hoje poderiam falar assim, pastor, a minha oração é, Senhor, me dá saúde, porque eu quero servir ao Senhor. Enquanto muita gente tem saúde, goza de boa saúde, não está tendo tempo para dedicar a Deus e colocar a sua vida à disposição de Deus, há pessoas que estão enfermas e o seu maior clamor é, eu queria ter um pouco mais de tempo para servir a Deus. Talvez a sua oração hoje seja como a de Jabes, Senhor, estende a minha vida, estende as minhas terras.
para que eu possa servir ao Senhor melhor. Quando a gente se torna, e aqui o texto ele me deixa incomodado, e eu fui pesquisar um pouco mais, a grande questão aqui da oração não é na questão de ficar tão somente rico, mas é de sair da sua mesmice para algo novo. Para pensar comigo. Nosso problema maior é que nós temos a tendência de manter o status quo, ou seja, manter as coisas do jeito que estão. Quando a gente se acomoda na vida, em qualquer aspecto que a gente possa pensar agora, nos estudos, no trabalho, na família, na igreja, na vida pessoal, quando a gente se acomoda, a gente começa a morrer. A gente começa a morrer. A morte não é simplesmente o cessar do respirar, mas é o deixar de sonhar. Jabes, naquele momento, com todo o peso que ele tinha, com tudo isso que a gente já cansou de falar aqui, ele ainda fala: Senhor, aumenta as minhas terras, eu quero construir algo mais, eu quero ir mais longe, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, Senhor, coloca o meu olhar agora longe daqui. E nós aprendemos aqui com Jabes: não pare de sonhar. A coisa está difícil, está apertada, a marca da dor está sobre a sua vida, alguma perda, algum problema, alguma situação, continue sonhando. Continue olhando para frente, dizendo: Senhor, estenda as minhas terras, aumenta a minha tenda, eu quero ir mais longe. Agora, se prepare para isso, para o desconhecido. Quando nós oramos, Deus, Ele vê quem nós somos. Mas tem muita gente que está orando, mas não está se preparando, né? E não se prepara para aquilo que Deus de fato quer fazer. Se você fizer a oração de Jabes e fizer ou viver melhor de acordo com os princípios bíblicos que norteiam essa oração, primeiro, você vai experimentar a resposta de Deus, porque Deus responde, Deus atende. Nem sempre, como a gente disse hoje de manhã, nem sempre como a gente quer que Ele atenda. Deus sempre acolhe a nossa oração e atende conforme a sua soberana vontade. Agora, quando a gente clama ao Senhor e vive os princípios, porque não adianta também assim, eu oro a Deus, eu busco a Deus, eu quero ser Deus, mas a minha vida não tem nada a ver com os princípios de Deus. Como que Deus vai abençoar alguma coisa que Ele já amaldiçoa? Como que Deus vai fazer prosperar alguma coisa que Ele já disse não? Não tem como Deus abençoar aquilo que Ele já amaldiçoou. A nossa vida precisa sofrer transformações por causa do amor ao Senhor. Naquele momento, Jabes se torna não mais o agente da dor, mas o agente da bênção. Estende a minha terra. E estender a terra, e ele era o homem mais respeitado da sua casa, significava que ele era o líder do seu clã, que havia famílias que dependiam dele, as pessoas dependiam das decisões dele, daquilo que ele seria o provedor. Ele está dizendo: Senhor, eu sou o provedor, mas eu quero ampliar, eu quero melhorar a vida de todo mundo aqui, eu não quero mais aceitar a marca da dor, eu quero ser a marca da bênção. Esse é o texto bíblico, a palavra de Deus. Quantos de nós já perdemos bênçãos porque não nos preparamos para recebê-las? Muitos de nós, eu corro o risco aqui de dizer, já estragamos bênçãos de Deus, porque não nos preparamos para elas. Então, nesse momento, prepare-se para o agir de Deus. Esteja preparando o seu coração. Prepara o seu coração, deixa Deus fazer a obra, deixa Deus agir. Anime-se em nome de Jesus e fale: Senhor, aqui está a minha vida. Se você orar para chover, prepara a terra, coloca a semente, porque Deus atende às nossas orações. Terceiro lugar e último, nessa sequência, na verdade, são cinco pontos que a gente está falando hoje. Primeiramente, que nós oramos a Deus. Segundo, que Deus acolhe as nossas orações. Aí nós vimos hoje, no primeiro momento, que se você ora, então cuidado, porque Deus te vê, Deus sabe quem você é. As pessoas veem, os outros veem, você se vê, mas Deus também vê. Depois, prepare-se, o desconhecido está chegando, não se acomode,
coloque-se à disposição para seguir em frente. Em último lugar, quando você orar, clame pela mão de Deus sobre a sua vida. Eu gosto muito de Esdras, Neemias, são homens que clamaram pela mão de Deus, a boa mão do Senhor sobre nós. Eu gosto muito dessa expressão. E quando chega em Jabes, ele vai dizer assim, Jabes orou ao Deus de Israel, ele disse, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quando nós oramos e Deus estende as fronteiras, um mundo novo se abre. E quando isso acontece, o que a gente faz? Quais são as nossas diretrizes? A boa mão do Senhor, a mão do Senhor precisa intervir em nossa vida. A gente está disposto a, quando a gente estiver vivendo a bênção de Deus, a resposta de Deus, a que Deus coloque a mão sobre nós e coloque para lá e para cá? Ou a gente, quando Deus vem agir, a gente fala, Senhor, não, aqui está legal. Senhor, não precisa agora não. Quando estiver ruim, eu oro de novo. Quando estiver ruim, eu oro de novo ao Senhor. É assim que funciona? Não. Jabes, ele simplesmente está ali e ele diz, a mão do Senhor pode me guiar. Eu não quero estragar a bênção do Senhor sobre a minha vida. Uma coisa importante, diz a Bíblia que Jabes invocou o nome do Deus de Israel. Invocar aqui significa gritar por ajuda. Não era uma oração casual, do tipo, Senhor, eu estava aqui e de repente, já que a gente está conversando, eu lembrei aqui, aumenta as minhas terras e que a mão do Senhor esteja sobre mim, e aí me livra das dores, ok, Senhor? Não é isso. Não é uma oração casual, por acaso, não, é uma oração intencional. Senhor, eu tenho um foco na minha vida, que é abençoar o meu clã, é abençoar as famílias que estão perto de mim, abençoar as pessoas aqui. E para isso, que a mão do Senhor esteja sobre mim. E me livra de causar dor a qualquer pessoa, porque não foi para isso que eu nasci. Uma coisa importante nesse texto é que ele faz um pedido apaixonado, livrando-me das dores. Lembra, o seu nome significa dor. É como se ele estivesse orando assim, Senhor, eu sou dor, e me livra de ser dor. É como se ele estivesse orando assim, Senhor, livra-me do que eu me tornei, ou do que quiseram que eu me tornasse. Eu não quero ser isso. E a Bíblia diz que Deus atendeu a sua oração. A oração que foi atendida nesse momento foi a oração de Jabes, de onde ele disse assim, eu não quero mais ser Jabes. Assim como Jacó, quando está lutando lá com o anjo, e o anjo pergunta para ele, qual o seu nome? Ele diz assim, Jacó, onde ele reconhece quem ele é, e o anjo toca nele, e ele se torna Israel, o príncipe de Deus. Deus transforma a sua história. A oração de Jabes aqui é, eu não quero mais ser Jabes. E Deus atende a sua oração. Eu não sei qual foi o novo nome de Jabes. Pelo menos aqui não achei. Mas eu imagino que o nome dele deve ter sido mudado. O nome dele deve ter sido mudado. O nosso nome é mudado quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor. Conforme as nossas fronteiras são alargadas, conforme as nossas tendas são alargadas, conforme as nossas terras aumentam, nossa influência, nossa capacidade de abençoar pessoas, a nossa responsabilidade também aumenta. Nós estamos preparados para isso? Você está preparado para ser bênção na vida das pessoas? Hoje, talvez a gente possa resumir toda essa história de Jabes, dizendo assim, eu não quero ser aquilo que as pessoas queriam que eu me tornasse. Eu quero ser aquilo que Deus está me tornando. Que essa seja a nossa oração. Deus está agindo hoje na sua vida. Deus está agindo no seu coração. Deus está fazendo algo novo. Que a nossa oração seja atendida por Deus. Jabes é esse exemplo de oração, de vida. Tudo, esse homem tinha
tudo para dar errado, mas ele se torna o homem mais nobre da sua casa. E não satisfeito com isso, ele ainda pede a Deus: Senhor, eu quero abençoar ainda mais as pessoas que estiverem perto de mim. E Deus faz o que com ele? Atende a sua oração. Feche seus olhos nesse momento. Coloca a sua vida diante do Senhor em oração agora. Eu não sei como é que tem sido a sua vida de oração, mas Deus vê além do que a gente vê. Eu não sei como é que tem sido a sua vida de oração, mas a gente deve se preparar para as oportunidades que Deus está gerando para nós. A gente está clamando a Deus: Senhor, aumenta a possibilidade de eu abençoar pessoas, aumenta a condição, que a tua mão esteja sobre mim, livrando-me de quem eu sou muitas vezes, da minha essência. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O nosso coração nos engana, o nosso coração prega peças em nós. E a oração de Jabes foi: Senhor, que a tua mão esteja sobre mim, livrando-me de continuar a ser Jabes. E Deus atende a sua oração. Coloca a sua vida diante de Deus. Aonde Deus precisa agir? Como que Deus pode atuar no seu coração hoje? Como que Deus pode agir na sua vida, família? Como que hoje Deus pode estender as suas terras? Como Deus hoje pode tirar a marca do passado e trazer uma nova marca para a sua vida, para que você se torne um homem de oração, uma mulher de oração, um homem agente da bênção, uma mulher agente da bênção de Deus. Como isso pode acontecer? Coloca diante de Deus nesse momento. Enquanto essa música é ministrada, coloque o seu coração diante do Senhor. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. E o que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Preciso aprender a confiar em Deus.
Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. E o que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Amém. Se você fez essa oração, a letra desta música, se você tem feito essa oração de Jabes, fique em pé no seu lugar nesse momento, dizendo: Senhor, eu quero ser bênção, eu não quero ser causador de dor. E se te causaram dor, Senhor, eu não quero reproduzir isso. Eu peço ao Senhor, estende as minhas terras, estende as minhas tendas, que a tua mão esteja sobre a minha vida, livrando-me de dores, livrando-me do pior de mim. Transforma, meu Deus, a minha essência, a minha vida. Coloca isso agora diante do Senhor, ó Deus. Cada um de nós, ó Pai, estamos tomando decisões nesse momento. Assim como Jabes, que decidiu não ser mais Jabes. Ele disse: livra-me de dores. Meu Deus, que as nossas vidas sejam bênção nessa terra. A gente já tem tanta coisa ruim, ó Pai, acontecendo, tanto mal sendo proliferado. Que nós sejamos os agentes da boa notícia, que nós sejamos os evangelistas neste mundo, dizendo que há esperança. Meu Deus, quebranta os nossos corações e muito obrigado pela tua palavra aos nossos corações, porque nós oramos em nome de Jesus, na certeza de que Deus atende. Amém, Senhor. Amém. Cumprimenta a pessoa que está aí perto de você. Fiquemos todos em pé. E cumprimenta a pessoa que está perto de você. Adilson, Deus abençoe. Obrigado. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Deus faz tudo no tempo certo, viu? No tempo certo, palavra certa, música certa, Deus agindo.